Olá, estamos começando mais um programa Falando Sério, hoje com a visita toda especial da professora do IFPB, Campus Picuí, a picuiense Virna Lúcia, que hoje está aqui para falar do lançamento de seu livro, né? Estamos aqui já com ele, primeira mão, o livro da Virna, e vamos tratar hoje sobre Machado de Assis, sobre imprensa, sobre justamente o tema da tese de doutorado da Virna, que é Machado de Assis na imprensa do século XIX, práticas, leitores e leitura. Apresentando Virna rapidamente, como eu já falei, ela é de Picuí, professora do IFPB, né, professora efetiva do Instituto Federal da Paraíba, e com mestrado e doutorado em literatura, e que todos aqui da nossa região já conhecem, a Virna, né? E que hoje vai poder bater um papo aqui bem interessante conosco, muita cultura envolvida. Virna, um prazer recebê-la aqui, agradeço demais você ter aceito esse convite. O prazer é todo meu, Fabiana. Muito obrigada pelo apoio que você tem dado ao lançamento do meu livro. Suas postagens são muito importantes, né, para a divulgação do meu livro. É um prazer estar aqui falando ao meu povo, à minha terra, né, sobre essa pesquisa. Virna, você saiu de uma cidade pequena, Picuí, e como vários da gente, de nós aqui, foi estudar em Campina Grande. Campina João Pessoa, Campina Grande, né? Por que literatura? Na verdade, eu entrei no curso de letras para estudar gramática, para estudar a produção de texto. Mas quando eu conheci este bruxo, né, o bruxo do Cosme Velho, né, como diz Drummond, em homenagem a ele, eu acho que foi na década de 30, um dos aniversários, eu não me lembro se era de morte ou se era de nascimento, Drummond fez um poema chamado Ao Bruxo do Cosme Velho. E desde então Machado ficou sendo conhecido também como o bruxo do Cosme Velho, né? Então eu conheci o bruxo e ele me encantou de uma forma que eu nunca mais consegui desencantar, né? Então eu entrei nesse caminho da literatura, né? Comecei desde a graduação a investir mais nessa área, a acumular mais leituras na área de literatura, né? Aí literatura brasileira. Isso, literatura brasileira, né? Para pesquisa mesmo, a literatura brasileira. E centrada mais ainda na obra de Machado. Isso, de Machado de Assis. Faz mais ou menos uns 15 anos que eu pesquiso, desde o mestrado, a obra de Machado de Assis, né? No mestrado eu estudei adaptações de obras dele, essas adaptações que fazem, voltadas para vestibular, por exemplo, pega um livro como Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que geralmente o romance integral ele tem em torno de 200 páginas. Aí, para atender a necessidade urgente do vestibular, uma editora lança apenas o enredo em 60 páginas, né? Faz um resumo, digamos assim. Um resumão, digamos assim, né? Então, estraga isso, porque literatura é estética, é estilo, né? É experiência humana. Então, eles cortam isso tudo apenas para contar uma história rápida. No caso específico de Machado de Assis, isso é o que menos conta, é mais o como se conta do que o que se conta nas obras de Machado, né? Porque ele é atual até hoje. E né? tem frases de Machado que você diz, nossa, cabe mais hoje que explicar, né? Não é aquela leitura para o aluno. Eu mesma relutava muito em ler as obras dos brasileiros porque eu achava enfadonho. Hoje em dia eu gosto, né? Mas quando era estudante, eu lia, não vou negar, eu lia à força. Mas com Machado não acontece isso, né? Dom Casmurro, nossa, é espetacular. É fantástico, é um dos grandes romances da literatura brasileira. Inclusive, Capitu é tida como a personagem mais bem construída da literatura brasileira e uma das mais bem construídas. E até hoje um enigma, né? Grande, né? Mas eu acho, assim, eu como leitora, primeira apaixonada de Machado, né, e eu consegui aliar essa questão de você ter amor ao objeto de pesquisa, né, que às vezes você não consegue. Eu tenho um amor muito grande à obra de Machado, né? E como leitora de Machado, eu acredito que o personagem problema não é Capitu. O personagem problema é Bentinho, né, que é um cara que vive da fortuna da mãe, é um advogado que nunca defendeu uma causa sequer, vive de aluguéis de escravo, aluguéis de prédios que a mãe deixou, é ciumento. Eu acho que o personagem problema... Acho que é o retrato da burguesia da época, do Rio de Janeiro. Aí Capitu seria apenas uma mulher diferente, ou mais uma mulher da época, da classe... Seria o que Capitu, então? Capitu é um caso que não era muito comum na literatura da época, né?
de mulheres de uma classe inferior, né, que se casa com alguém da classe abastada. E ela é uma pessoa muito decidida, enquanto que Bentinho é um rapaz profundamente inseguro, protegido da mãe, que até uma certa idade graças a uma promessa que a mãe fez, ia ser padre. Depois ele viu que não tinha a menor vocação, a mãe terminou mandando outra pessoa no lugar para ser padre. Ele decidiu, né, Capitu desde cedo, né, que o cativava, tudo, já sabendo a fragilidade, que ela era muito esperta, tanto que há uma passagem no livro que ele diz que Capitu era muito mais mulher do que eu, homem. Né? Mas eu acho que dezenas de pessoas já lhe perguntaram o que eu vou perguntar agora. Imagina. Afinal, ela traiu ou não? Na sua leitura? Na minha leitura, eu acho que isso é tão assim irrelevante para o romance que nem aparece. Não aparece? Não aparece. Não importa? Não importa. O que importa é o personagem problemático, que é Bentinho. Inseguro, nunca soube o que. Tanto que ele fala, né, ele transforma em casmurra justamente essas dúvidas, né? Ele fala mais o discurso do advogado. A narração em si de Dom Casmurro, que é ele que faz, é o discurso de defesa que eu acho que ele gostaria de ter feito em algum momento de algum réu e nunca fez. É mais um discurso de autodefesa. Então ele vai culpar o tempo todo Capitu pelas falhas que foram dele. Né? A personagem de Bentinho, tem uma passagem do Casmurro do negro que vai passando na janela, né, oferecendo cocada e tal. E muitos críticos falam que o Machado de Assis, apesar de ser descendente de negro, né, e de ter visto a escravidão de perto, ele não foi um abolicionista, ele não defendeu o fim da escravidão, e muitos chegam até a dizer que ele era racista, né? Então, nesse aspecto, eu sei que sua tese, e a gente vai falar nisso no próximo bloco, é principalmente o que ele escrevia na imprensa da época. Mas qual a leitura que você faz dessa visão? Você abstraiu alguma coisa das leituras que fez, dos livros principalmente, dessa visão de Machado de Assis, da sua própria negritude? Olha, é uma questão que é muito discutida em Machado de Assis, é outro problema que normalmente a crítica levanta, né? Machado de Assis se acovardou um pouco em relação à questão do negro, mas eu acho que ele sempre procurou na sua produção dar uma dimensão muito humana a tudo, uma dimensão universal. Né? Então, algumas passagens na obra de Machado que ele trata o negro igual ao branco. Trata o problema das pessoas não como a questão do negro ou a questão do branco, a questão do humano. Então, se o branco chicoteava o negro, era porque o branco é quem tinha o poder. Se fosse o contrário, poderia ser do mesmo jeito. Porque a maldade, a vontade de poder, de você dominar o outro, é coisa do humano, não é uma coisa de raça. Isso na visão da obra de Machado de Assis. Isso, tanto que tem um episódio muito interessante em Memórias Póstumas. Né? Brás, quando é criança, é outro caso, né, de família abastada, de uma pessoa que nunca fez nada, que viveu de fortuna, que era assim... E fazia os escravos de jumentinho quando era novo. De jumentinho, pronto. Ele ganha um escravo de presente. Então esse escravo, se eu não me engano, não me lembro agora o nome do escravo, mas esse escravo passa a funcionar como se fosse um jumento mesmo, um animal de estimação. Um animal de estimação dele. Né? Ele monta, usa esporas, chicoteia. E o escravo o tempo todo faz, não ioiô, não ioiô, ai ioiô, sempre reclamando das dores. Passam-se os dias, passam-se meses, anos. Quando o Brás volta de Portugal, que tem de fazer direito, a mãe morre, o pai também, e ele herda a fortuna que pertencia à família. Aí, como uma forma de compensar esse escravo, que também já está um homem, né, da idade dele, ele alforria o escravo e dá uma certa quantia de dinheiro para ele colocar uma quitanda, que era muito comum escravos que conseguiam alforria, vender frutas, essas coisas, né? Aí, o que é que o escravo faz? Compra um escravo. Compra um escravo. Em certa ocasião, Brás vem no centro, no Rio de Janeiro, e escuta aquela fala que ele parece que está ouvindo diretamente da infância. Não ioiô, não ioiô. É o ex-escravo batendo no escravo, com uma corrente amarrada no pescoço, puxando o escravo e batendo. Aí pode dizer, se projetou as coisas da infância? Pode. Mas eu acho que a crueldade, a vontade assim de você de mandar é uma coisa muito humana. Não é questão de cor. Né?
Como também, eu acho que Machado denunciou em algumas obras dele a questão do negro, né? Só que Machado era uma pessoa muito consciente. Ele sabia, né, que a situação do negro não ia mudar com a assinatura de um decreto, como não mudou. Né? Muita coisa perdura até hoje. Eu lembro que eu li alguma passagem que ele denunciou que o negro iria da senzala para a favela. Não sei se foi ele que se... Mas, salvo engano, ele próprio chegou a falar nisso. Machado de Assis. Eu não me recordo agora, porque eu não li ainda todas as crônicas dele, eu li a maior parte, né? Mas todas não. Mas, por exemplo, ele escreveu um conto depois da abolição, chamado O Caso da Vara, em que uma menina é espancada pela patroa, digamos assim. É certo que a história em si se passa ainda na época da escravidão, mas o conto é lançado após. Até isso gerou, mas por que Machado lança isso depois que a abolição... depois que houve a abolição. Ora, era o mesmo que ele está querendo dizer, olha, esse tipo de estrutura vai continuar nas casas brasileiras durante muito tempo, nas famílias brasileiras. Até hoje. Até hoje, é bem recente. Agora você teve um episódio que estarreceu o país. Até hoje. Pois é. Aí imagina, então ele era um cidadão muito consciente. Ele sabia que passariam dias, passaria muito tempo para que isso mudar. E olha se muda, né? Você vê isso constantemente ainda, né? Então ele era muito consciente. Vocês estão assistindo pela Creative TV, o programa Falando Sério hoje, recebendo a visita da professora do IFPB, Virna Lúcia, que veio apresentar o seu livro, né, sobre a leitura que ela fez de vários textos, artigos de jornais de Machado de Assis, né? Machado que ele escrevia para vários periódicos do Rio de Janeiro, até porque naquela época, se a pessoa não tivesse visibilidade na imprensa, não era ninguém. Então, no próximo bloco, a gente vai falar do livro em si, porque é tanto assunto aqui ao redor do livro, que a gente termina sem tratar do assunto principal. Então, na próxima tomada, a gente volta para falar especificamente da obra. Já de volta.